O vídeo do Cidadão Silvestre, para a gente continuar aí já nos momentos finais da nossa live. Salve Guga, salve André, salve Álvaro e Ana, um beijo para todos vocês. E bom, eu tenho uma pergunta relativa à questão de que, no Brasil, a Constituição no artigo 5º já garante proteção ao direito de imagem e ao dano que as pessoas possam causar a essa imagem. No Código Penal já existem os crimes contra a honra, a injúria, a calúnia e a difamação. Tudo isso resguardado. Também existe a questão dos ilícitos civis, do abuso de direito e que estão previstos nos artigos 186 e 187 combinados com o artigo 927, que é inclusive o artigo que faz com que doa no bolso essa ilicitude civil. Ou seja, se você causa lesão a alguém, você tem que reparar o dano pagando uma indenização que geralmente é proporcional ao dano causado, ou seja, quanto maior visibilidade, quanto maior o dano, maior vai ser o valor dessa indenização. Então, partindo desse pressuposto, qual é o papel que vocês acreditam ser dos meios de comunicação, dos grandes conglomerados midiáticos e também dos criadores de conteúdo na internet e das redes sociais referentes à garantia e efetivação dessas leis? E eu ressalto, inclusive, que existem meios como delegacias de cybercrimes, que não existem tantas assim no país, e que também ainda são raras as varas de cybercrimes. Eu sei que existe, por exemplo, em Minas Gerais, mas são poucas. E assim, é desproporcional, tendo em vista que o Brasil é o segundo país no mundo em relação à quantidade de crimes praticados de forma virtual. E uma coisa que as pessoas às vezes não realizam é que os crimes, sejam eles cometidos virtualmente ou de forma presencial na frente da pessoa, são crimes da mesma forma. A gente pode criar leis sempre, mas para efetivar as leis é que falta alguma coisa. E aí eu queria saber de vocês qual é o papel que vocês acreditam ser desses meios nessa efetivação da lei. Agora, deu para entender, ele está falando aí sobre os crimes virtuais, sobre a punição que deve ser, que é estabelecida pela legislação para crimes virtuais. Casal Meteoro, vai lá, vocês já foram processados? Vocês já foram atacados? Eu soube que ontem o Bolsonaro falou mal na live de vocês, foi de vocês mesmo? Eu fiquei sabendo, pesquisa isso, jogaram hoje no meu Twitter que o Bolsonaro falou alguma coisa aí, pesquisa na live dele de ontem, do dia 9. Fora isso, como é que é essa relação com o processo, por conta de opinião na internet? Vocês acham que a lei ainda é muito branda ou ela está agindo como deve agir com relação a isso? Vai lá, casal. O Bruno, que a gente viu aí, ele deu muito apoio pra gente desde o início. E num momento crítico, assim, que a gente estava sofrendo o pior tipo de perseguição, que logo que a gente anuncia o lançamento do livro e tal, o Bruno deu muita orientação pra gente, a gente chegou a fazer o caminho para a delegacia de... Aprendemos o caminho para a delegacia de cibercrimes, para a delegacia de muito boa. E aí o que a gente descobriu naquela oportunidade é que eles estavam mais acostumados, Guga, a lidar com golpes aplicados via internet. O tipo de coisa que a gente estava sofrendo era... Não estou dizendo que não acontece, estou dizendo que não era da familiaridade deles, que era as pessoas irem para a rede e falar assim, desiste de publicar esse livro, senão eu vou publicar aqui o endereço de tal pessoa da tua família. Olha aqui, ó, teu CPF, eu coloquei aqui no Twitter. Coisas nesse tipo, ameaças, né? Às vezes calúnias mesmo, né? Atribuindo coisas horríveis a gente. Atribuindo crime, Então o Bruno orientou e acho que na visão dele, assim, a ideia é não deixar passar, porque senão você também acaba oferecendo um incentivo para que a coisa volte a acontecer, né? Realmente, a gente foi atrás de fazer o que tinha que ser feito. Né? Eu acho que a nossa disposição como criador de conteúdo é respeitar a opinião do especialista e segui-la sempre, assim, né? E levar ela adiante, claro.
Então, acho agora, que é isso, né? Como quando você fala do papel da comunicação, né? Nisso tudo, vejo, o direito, ele também é construído através das negociações de sentido social. Então, aquilo que se aceita, né, é como a gente entende uma lei que pega ou que não pega, né? Como a gente constrói o sentido social do que pode fazer ou o que não pode. No caso dos crimes cibernéticos, né, a gente precisa criar uma cultura que entenda a injúria, a calúnia, a difamação online como algo real, né? Assim como eu estava escutando hoje a música Amizades Virtuais do Celso Portiolli, as amizades... eu estava fazendo uma thread sobre música sobre internet, e eu adoro essa música, porque ele, né, fala das amizades virtuais e tal. Houve uma época, nos anos 90, em que a gente acreditava que tudo que acontecia na internet era um tipo de ficção, era conversar com o computador. Virtual. Né? Virtual, né? Todas essas metáforas aí do início da internet pra gente nos levam a isso. E demorou pra gente cair na real e entender que a amizade virtual é uma amizade, o crime virtual é um crime, né? Então a gente ainda acho que tem culturalmente ainda um resquício dessa ideia, né? De que na internet pode tudo, afinal é um outro mundo, uma outra coisa. O escambau, né? É o mesmo mundo, né? E tudo que você fizer ali afeta a realidade. Porque é a realidade. E tu, irmão, como é que tá essa... Tu já foi processado, você teve uma galera te perseguindo, que o Meteoro o pessoal quer perseguir, que eu tô ligado. Eu imaginei uma pessoa, eu já fui perseguido, eu imagino que você também, né? Olha, é uma coisa interessante, já me perguntaram isso, assim, as piores mensagens que eu já recebi, as ameaças e coisas mais barra pesada, normalmente as pessoas não enxergam, porque eu ligo nos comentários aquela coisa da filtragem. Então, assim, só eu vejo a maioria das ameaças que acontecem no meu canal. Então, assim, teve uma época que eu fiz um vídeo criticando, foi o Bolsonaro, foi criticando o liberalismo, ideologia de direita, e esse vídeo teve uma visualização relativamente boa na época, pro tamanho do meu canal, que era menor, mas enfim. E eu recebi umas 30 ameaças, assim, em coisa de poucos dias, foi de um dia para o outro. E eu acho, inclusive, que fui coordenado, porque o português de algumas era meio parecido, eu comecei a achar que era a mesma pessoa em contas diferentes. Eu não sei se eram pessoas diferentes. Olha, esse tipo de coisa acontece e é lamentável e a gente tem que combater e tal. Se chegar a um ponto de perceber que tem alguma coisa mais real, a gente tem que levar para a justiça, ou especialistas como o Álvaro e a Ana falaram muito bem. Quando o Bruno, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, já fiz live com o Bruno, o Cidadão Silvestre, ele tem um canal aqui no YouTube, eu já sabia da ligação dele com o pessoal do Meteoro, eu ficava achando que eu conhecia um pouquinho um pedacinho do Meteoro offline, digamos assim, porque eu conhecia e dialogava com ele. Inclusive, ele é meu consultor jurídico. Quando eu tenho alguma dúvida, eu mando para ele. E ele, com a maior gentileza, responde. E o Bruno perguntou uma coisa importante. Ele perguntou o que seria o nosso papel. E eu estava refletindo muito sobre isso, e eu trouxe até uma coisa que eu estava pensando. O Nico Poulantzas, que é um intelectual grego, né, foi um intelectual grego, já falecido, ele tem uma definição de Estado que eu gosto muito. Ele diz que o Estado é o resultado da condensação das relações de forças existentes na sociedade. Então o Estado, primeiro que ele está constantemente mudando, e ele é um reflexo da história do país, daquele povo, da cultura e tudo mais, e de uma disputa de forças que vão empurrando em diferentes direções. Então, esse pessoal está empurrando no terraplanismo, na negação da teoria da evolução, na negação do aquecimento global. Eles estão empurrando a realidade e o Estado brasileiro nessa direção. Eu vejo o nosso papel como um papel não apenas de criticar e dizer vocês estão empurrando na direção errada. Não, eu vejo o nosso papel como um papel de empurrar em uma outra direção, da valorização da ciência, da valorização do jornalismo sério, da valorização do cruzamento de fontes, de um espírito científico que pode contaminar, que deve contaminar toda a população, mesmo aqueles que não sigam a ciência. Você não precisa ser cientista como eu, que se dedicou a isso, para ser contaminado pelo espírito científico, pela ideia de que é bom checar as fontes, é bom fazer cruzamento de informações, é bom... E esse espírito
Se fake news é um vírus, a imunização é muito desse espírito. Ou seja, você se imuniza, você com senso crítico, com capacidade de olhar para uma informação e dizer, checar isso aqui, não vou acreditar. Vou verificar se isso aqui é verdade mesmo. Esse grau de ceticismo, de capacidade de colocar uma pergunta sobre aquilo que é apresentado para você é fundamental e pode ser um papel importante para a gente.